Bom dia, irmãs, irmãos, amigos que nos visitam. Deus possa nos abençoar nessa manhã, com ouvidos de ouvir, ouvidos de ouvir a palavra de Deus, amém. Corações rendidos a Ele, humildes o suficiente para acolhermos a palavra de Deus, porque só ela tem poder para nos transformar, e nos dar um coração semelhante ao do Senhor Jesus. Ele é o supremo modelo para todos nós. Às vezes, eu estudando isso nessa manhã, nessa semana, esse tema, aliás, já faz alguns dias que eu venho estudando um pouquinho sobre ele, e como a gente fica tão distante dessa realidade, de sermos um homem um homem genericamente falando, um cristão, uma cristã, uma pessoa segundo o coração de Deus, Como nós estamos distantes disso. Mas nós estamos aqui num processo, estamos dentro de um processo, e louvado seja Deus por isso. Ele nos colocou no seu corpo para que nós sejamos então transformados à sua imagem. Jesus, através do Espírito Santo e da sua palavra, está renovando a igreja, e um dia ela vai ficar totalmente, plenamente purificada. A promessa do Senhor é essa, que Ele vai lavar a sua igreja com a palavra, e um dia ela será sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Amém. Eu creio nisso, creio e tenho essa esperança. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, como nós quedamos, Senhor, diante da Tua palavra, porque ela nos expõe, ela nos desafia, ela nos mostra a realidade de todos nós, como pecadores que somos, e também incapazes de mudarmos por nós mesmos. Mas sabemos que o Senhor enviou o Teu Espírito e nos deixou a Tua palavra para isso mesmo, para que através dele, o Teu Espírito Santo use a Tua palavra para nos transformar. É o desejo dos nossos corações aqui nessa manhã, de todos os que estão nos ouvindo. Temos o mesmo alvo, Senhor, termos um coração semelhante ao do nosso Mestre, ao do nosso Redentor Jesus. Senhor, para nós isso parece tão distante e impossível, mas não há impossíveis para Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer, que inclusive o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E, Senhor, que o nosso foco maior não seja, apesar de todas as coisas serem boas, Senhor, mas que não seja primeiramente isso, termos uma boa família, condições financeiras estáveis, saúde, alegria, Senhor, e podermos nos alegrar aqui com nossos irmãos, nossas famílias, nossos parentes, mas que o nosso alvo maior seja amarmos a Jesus Cristo e sermos semelhantes a Ele. Senhor, faça isso em mim e em todos nós aqui. É o que eu te peço, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amados, o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, ele foi chamado segundo o coração de Deus. No Novo Testamento, Paulo falou isso lá no livro de Atos. Gostaria que você abrisse lá em Atos 13, versículo 22. Ele traz do Velho Testamento, de um fato ocorrido no reino de Israel, quando o primeiro rei falhou como obediência. O primeiro rei, Saul, falha, não obedece em tudo, integralmente, a ordem de Deus. Então Deus levanta outro para colocar no lugar de Saul. Então Paulo traz essa verdade do Velho Testamento para o Novo, e ele coloca lá no livro de Atos, relatado por Lucas. Ele diz assim, capítulo 13, 22 de Atos: e tendo tirado Saul, Deus tirou Saul do governo de Israel, do trono de Israel. Tendo tirado Saul, levantou para a nação de Israel o rei Davi,
do qual também dando testemunho, o testemunho quem deu lá foi Deus, deu testemunho de Davi. E Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu estou lendo na versão NAA, você deve ter um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Deus achou um homem, filho de Jessé, chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. E depois ele conclui, que fará toda a minha vontade. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Vamos avançar aqui um pouquinho. Tem que apontar para cá, né? Acho que não está mudando, mas... Acho que... Só tirar e colocar de novo... Do lado de cá, Pedrinho. Você desconecta ali e volta aqui. Isso, esse pendrive. Isso. Tira e volta. Acho que vai dar certo. Aí. Obrigado, Pedro. Homem segundo o coração de Deus. Então, nós vimos o texto de Atos 13, 22. Eu gostaria que você abrisse também comigo. Nós vamos ter que ser bem rápidos abrindo a Bíblia, porque hoje eu vou fazer uma coisa muito diferente do que normalmente hoje a gente faz aqui na comunidade, né? São pregações expositivas. Hoje não vai ser expositiva, hoje é temática, tá? O tema é o homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos percorrer vários textos da Bíblia, principalmente os Salmos e Samuel, 1ª e 2ª Samuel, que conta a história do rei Davi, tá? Para a gente aprender com Davi o que é um homem segundo o coração de Deus. Então vamos lá. Abra também comigo, então, 1 Samuel 13, 14. Aí. Obrigado, filho. 1 Samuel 13, 14. O texto diz assim: mas, todos acharam? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Exatamente o que ocorreu com a saída de Saul, a entrada de Davi. Então Deus diz assim: mas agora o seu Samuel falando para Saul, né? Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, ou seja, segundo o coração de Deus, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então a gente percebe aqui a primeira coisa que a gente já aprende, que o homem segundo o coração de Deus, ele é obediente à palavra de Deus. É um homem que se curva diante da palavra de Deus. Ele teme a palavra de Deus. Ele leva a palavra de Deus em alta estima no seu coração, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando com ele, e consequentemente, se Deus está em alto, se ele ama a Deus, acima de todas as coisas, ele vai fazer aquilo que Deus ordena para ele. Então, a primeira coisa que a gente aprende, obediência à palavra de Deus. Mais do que aos homens, compete a obedecer a Deus, né? Pula para o 1 Samuel 16, capítulo 7. Agora, Deus está falando para Samuel, né, mais uma vez, ali diante de todos os filhos de Jessé, quando Deus escolhe... mostra para Samuel os critérios que ele usa para escolher uma pessoa, critérios que nós como homens não podemos fazer, não temos essa condição. Vejam, capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Ele estava diante de um dos filhos de Jessé, irmãos de Davi, e esse homem era muito grande, muito bonito, não é? E talvez como se fosse um modelo, né, de cinema, um grande, né, um bonitão, por assim dizer, e aparentemente muito forte, e que pela visão humana, pelos critérios humanos, seria esse o homem certo para governar Israel. Mas Deus diz, não, eu não olho desse jeito. Quem manda aqui sou eu, Samuel, quem manda aqui sou eu.
E eu não olho desse jeito. Ele vai dizer como é que Deus olha. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, ou como o homem vê. O Senhor, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nenhum de nós tem essa condição de ver o coração. A gente pode, quando muito, discernir o coração, as intenções do coração de uma pessoa, andando por um certo tempo com ela, e nem sempre a gente ainda consegue, porque nós somos, todos os seres humanos são aptos, né, ou são muito sabedores, né, de enganar. São pessoas, nós todos somos mestres em enganar os outros. Nós vendemos imagens facilmente uns para os outros. Às vezes a gente não conhece a pessoa que está do nosso lado por um certo tempo. Demora mais tempo para conhecer e ainda assim, lá no fim a gente vai dizer, eu não te conhecia plenamente. Né? Mas Deus conhece tudo, Deus sonda corações, Deus conhece a intenção do coração. Então aqui Deus está mostrando para Samuel, olha, eu estou escolhendo alguém segundo o meu coração, só que ele fala assim, eu olho o coração dele também. Aqui os dois corações estão em destaque aqui, né? O coração de Deus tem um sentimento quanto ao homem que tem um coração especial. Deus viu o coração de Davi. Deus está vendo o coração de Davi. E por causa do coração de Davi, que Deus conhecia muito bem. Então, vocês perceberam? Primeiro, em Atos, em 1 Samuel 13, Deus fala que ele escolheu alguém segundo o coração de Deus, o coração dele mesmo. Mas esse coração, o coração de Deus está escolhendo alguém que tem um coração especial também. É um homem ou uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus. É um coração do homem segundo o coração de Deus. Então, a gente pode entender. Primeiro, veja, a gente precisa, não sei se vocês têm essa mesma dúvida, mas nós vamos esclarecer nessa manhã. Davi, quando foi chamado por Deus para ser rei de Israel, obviamente, ele já era um legítimo judeu. Ele já era convertido, ele não se converteu aqui. Ele não foi ungido para ser um convertido ao Deus Jeová, ao Deus Yahvé de Israel. Ele já era um homem convertido, ele já era nos nossos tempos, né, a gente poderia dizer, ele já era um cristão, já era um crente. Né? Então Davi já era um legítimo judeu convertido, que tinha o seu coração voltado para Deus. A gente entende quando Davi começa a escrever os seus salmos, e depois ele conta um pouco da história dele também em Samuel, você começa a perceber que Davi era um homem que amava o Senhor. Quando ele estava solitário, lá na solitude, né, só ele, não estava sozinho, né, ele tinha um monte de ovelha ali do lado dele, mas ele cantava não para as ovelhas, ele tocava harpa, né, ele era um músico. Mas ele não tocava para as ovelhas deviam gostar, né, da música de Davi, mas ele cantava para Deus, ele já tinha um coração de adorador, ele já tinha um coração que amava a Deus, expressava em música. É uma das maneiras mais lindas de expressar amor a Deus, é cantando para Ele, né? É expressando em adoração cantada a Deus, né? Então Davi fazia isso. Davi era esse homem que já tinha um coração voltado para Deus, e Deus iria então concluir a sua obra no coração desse homem. Deus iria trabalhar, porque ninguém nasce perfeito. Ele já era crente, já era judeu convertido, mas todos precisam ser trabalhados por Deus. Ele não era o homem perfeitamente segundo o coração de Deus ainda, porém Deus, na sua soberania, ele já dizia, é sim segundo o meu coração, porque eu vou tratar dele, eu vou tratá-lo, eu vou trabalhar nele, eu vou lapidar esse homem, eu vou esculpir esse homem, e vou fazer ele conforme o meu coração, vou aperfeiçoá-lo, né? Então vamos lá, vamos ver algumas marcas, assim, já falei sobre isso, as marcas de um homem segundo o coração de Deus. Quais são essas marcas? Vamos lá. A primeira marca de um homem segundo o coração de Deus, eu acredito que esse aqui é o alicerce de alguém que quer ser uma pessoa, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Ter intimidade com Deus.
intimidade com Deus. O que a gente entende como intimidade? O homem, segundo o coração de Deus, ele reconhece sua dependência de Deus e o busca através da oração, do estudo das Escrituras e exercita comunhão na presença de Deus em solitude. O que é solitude? É, mais uma vez, em solidão, só Ele e Deus. Queridos, e vir na igreja e ter comunhão é muito bom. Nós estamos buscando a Deus aqui de forma comunitária, coletiva? Sim, estamos buscando a Deus aqui. Nós estamos aprendendo de Deus aqui hoje? Estamos. Todos vocês estão. Mas é no dia a dia, onde isso é reforçado, aliás, é alicerçado com uma base muito mais sólida do que você somente vir uma vez por semana na igreja para ouvir a palavra de Deus. É buscar a Deus e ter essa comunhão. E outra, não é aquele dia especial durante a semana, ou alguns dias durante a semana, que você faz também a reunião caseira, né? Ou o culto doméstico, né? Faz parte também de buscar a Deus, faz parte de buscar a Deus. Mas existe algo muito mais profundo. Deus ama essa intimidade na solitude, ou uma solidão voluntária. Não é porque todo mundo, não é uma questão assim, todo mundo me abandonou, ninguém me visita, eu estou aqui em casa sozinho, ninguém vem me ver, eu vou orar, vou ter uma comunhão com Deus. Não é isso, é ser intencionalmente procurar um momento de solitude, de estar sozinho com Deus. Queridos, como isso é difícil para nós. Na correria do dia a dia, tantas tarefas que a gente acumula, e o mundo vem trazendo cada vez mais coisas, né? Vem dando cada vez mais responsabilidades para nós, né? Cada dia mais a gente tem mais coisas para fazer, e parece que se a gente não fizer aquilo, parece que o mundo vai acabar. Parece que se eu não correr atrás daquilo, nós vamos morrer. A minha família vai perecer, e tudo isso vem de um peso tão grande sobre nós, que a gente passa a não depender mais de Deus, e depender do que eu faço, do que eu corro, do que eu trabalho, das minhas mãos, da minha força, e eu já não confio mais em Deus, para colocá-lo de uma maneira especial, durante o meu dia, tirar um tempo para Deus. Queridos, isso faz muita diferença. Os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que tiveram essa paixão por Deus, e você olha para eles e fala assim, eu queria ter esse coração também. Como eu queria ter um coração tão apegado a Deus, e tão desapegado das coisas deste mundo, igual essa mulher, igual aquele homem lá, são modelos para nós. Mas se você olha para a história deles, tiveram isso. Em primeiro lugar, eles não negociavam o tempo e o lugar, naquele, como diz, né, em um filme que nós assistimos, né, o refúgio secreto, né, o quarto de guerra, só eu e Deus, ninguém ali, nem esposa, nem marido, nem filhos, é um momento bastante solitário, mas não solitário porque ali tem alguém comigo, e eu creio nisso, por isso que eu faço aquilo. Eu não faço aquilo para ficar sozinho, eu faço aquilo para ter comunhão com Deus. É entender que Deus está ali. E Deus ama a gente, esse entendimento, não é? De que nós cremos que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam, como dizem Hebreus, capítulo 11. E Ele galardoa todos aqueles que têm esse amor por estar em solidão com Ele. Eu creio que essa é uma das bases, irmãos. E eu trouxe aqui para a gente o Salmo 27, versículo 4. Abra comigo o Salmo 27, versículo 4. Todos os salmos aqui, as passagens referem-se à vida de Davi, tá? Eu procurei colocar. Se fugiu alguma outra, depois você me corrige. Mas a maioria deles, os salmos de Samuel, das passagens, são referentes à vida de Davi, tá? Então, Salmo 27, versículo 4... diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Davi diz assim, tem uma coisa muito especial na minha vida que eu quero, e eu vou buscar com toda a minha força, e eu peço para Deus. Qual é essa coisa? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Naquele tempo,
O templo, sim, era um lugar de buscar a Deus. Os israelitas, os judeus, iam ao templo para buscar a Deus. Até hoje eles têm um paredão lá, né? Em Jerusalém, é o Muro das Lamentações, né? Onde eles entendem que ali é um lugar de buscar a Deus, e fazem isso ainda. Mas hoje no Novo Testamento nós entendemos que nós somos o templo do Espírito, e eu posso buscá-lo em qualquer lugar, não preciso vir aqui na igreja. Ele não está falando aqui, o Espírito Santo não está falando hoje para nós virmos à igreja para buscar a Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar, por assim dizer, na presença de Deus, na casa de Deus, todos os dias, perceberam? Não é um dia sim, um dia não, não é uma vez por semana, uma vez por mês, mas é todos os dias. Ter essa intimidade, o templo aqui significa a presença de Deus, é ter essa presença de Deus, essa solitude. Eu vou buscar. Ah, minha esposa não está indo, então eu não vou. Ah, meu marido não vai, então eu não vou. Ah, meus filhos, meus pais não querem essa comunhão com Deus, então também não vou. Não, é independente do outro. É independente da vontade do teu marido, do teu pai, da tua esposa, do teu irmão, do teu filho, é independente. Ah, meu pastor não está mais sendo fiel a Deus, eu vou parar de buscar Deus. Não, você não depende de homens. É uma busca individual, pessoal, voluntária. Buscar mesmo de coração, intencionalmente, ter essa intenção de coração de buscar a Deus e de ter essa contemplação. Perceberam aqui que ele está contemplando? É o momento, você pode nesse momento de intimidade com Deus se derramar em lágrimas diante dele, dizer: a vida está difícil, meu casamento está difícil, minha criação de filhos está difícil, está indo tudo por água abaixo, parece que eu não tenho mais controle dessas coisas. Você pode se lamentar, mas mais do que isso, Davi estava lá para contemplar a santidade de Deus. Nós perdemos muito da contemplação, dos momentos de contemplação, de estar com os olhos fechados, mas ainda assim com os olhos fechados você ter um coração que se derrama em lágrimas somente por saber que Jesus é seu e você é de Jesus. De contemplar a beleza de Jesus que fez todo aquele sacrifício por você e você se derrama em lágrimas por amor a Ele, por amor a Jesus. Esse tipo de contemplação, uma vida contemplativa, parece que está sendo esfriada em nossos corações. Que Deus reavive isso em nós. Esse é o homem segundo o coração de Deus. A obediência externa começa com um coração que é totalmente rendido a Deus. É um coração íntegro para Deus. Então é isso que ele fala aqui. Ele tem, mais uma coisa aqui. Aliás, deixa eu ver se aqui... Aqui embaixo, né? Ele tem a palavra de Deus em alta estima. Por que ele tem a palavra de Deus em alta estima? Porque é através da palavra de Deus que ele ouve o cicio de Deus. Através da palavra de Deus, ele ouve Deus falando à sua mente e ao seu coração. Ele tem o hábito de ler as Escrituras, reconhecendo que é pelas Escrituras que Deus fala. É um momento onde ele está ouvindo a voz do próprio Deus soberano, o Senhor dos céus e da terra, que tirou um tempo para ficar com ele, que governa todas as coisas, mas que está ali presente, sentado do lado dele. Aliás, tinha gente que exercitava assim, né? Essa solitude com Deus, né? Ele punha uma cadeira, ele estava com a Bíblia ali na sua mesa, mas ele punha uma cadeira do lado, e aquela cadeira ficava vazia, mas na cabeça dele ele dizia: o meu Senhor vai sentar aqui comigo, e eu vou ter comunhão com Ele, face a face. Essa comunhão gostosa, né, de exercitar a presença de Deus. Então, o Salmo 19, de 9 a 11, diz assim: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles, ou seja, pelos princípios de Deus, se admoesta o teu servo, se corrige, né? Se dá direção para o teu servo, deixa o servo mais sábio, né? Por eles se admoesta o teu servo,
em os guardar a grande recompensa. Então Davi, diz no Salmo 19, que ele fala que a palavra de Deus, não só no versículo 9 a 11, mas antes um pouquinho ele já começa a falar da palavra de Deus, da lei de Deus. Aqui é a palavra. Ele diz que a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela permanece para sempre. Ela é límpida, ela é clara, ela é audível. A voz do Senhor é fácil de ouvir. Ele entra para dentro de nós e o Espírito Santo nos revela o que Deus quer falar comigo, com cada um. Os juízos do Senhor são verdadeiros, ele pode confiar, porque a palavra de Deus é justa. E ele diz mais, aí ele é apaixonado pela palavra de Deus. E ele diz assim, a palavra de Deus vale mais do que ouro. Para mim ela é preciosa. A palavra de Deus é preciosa mais do que o ouro depurado. E mais do que isso, ele diz assim, eu me deleito nela como mel. O mel era das coisas mais doces, ainda, né? Uma das coisas mais doces. A palavra de Deus é doce. O que ele quer dizer? É como se ele sentisse o sabor nos seus lábios, na sua boca, na sua língua, né? No paladar. Ele sentisse a doçura da palavra de Deus. Por que ele amava tanto a palavra de Deus? Por que ele tinha a palavra de Deus? Ele se deliciava na palavra de Deus. Porque através dela ele ouvia o seu amado. O Deus de Israel falava com Davi, através da lei do Senhor. Através da palavra de Deus. Então, é uma intimidade que Deus quer que o homem segundo o coração de Deus tenha com ele. A primeira coisa é essa intimidade com Deus. Segunda coisa, humildade. O homem segundo o coração de Deus é humilde. Ele sabe que é insignificante diante da grandeza de Deus e não vive arrogantemente diante dos homens. Quando alguém é quebrantado diante da presença de Deus, reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus, ele também é humilde e amável, tratável diante das pessoas que estão ao seu lado. Então Davi fala isso, né? Ele não vive arrogantemente diante dos homens, ele está vazio. Humildade é esvaziamento do eu. O eu não tem mais a centralidade da minha vida. Quando uma pessoa é soberba ou orgulhosa, é ao contrário. O que acontece? Qual é o cerne, o centro, o coração da pessoa que é orgulhosa? É que ela tem o eu no centro do universo. Todas as coisas que giram em torno dela no universo, inclusive Deus, estão a serviço do seu eu. Quando você é quebrantado e é humilde, aí você coloca Deus no centro do universo e ama ao seu irmão como a si mesmo. Você não tem mais superioridade alguma. O eu já passa a ser servo e não mais senhor. Aí a pessoa é humilde. Isso significa esvaziamento do eu. Então Davi aprendeu isso. Ele está vazio do seu eu, e vive para a glória do seu Senhor. No Salmo 131, mais um salmo de Davi, versículo 1 apenas. Ele diz assim, Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Espera aí, Davi, se você falar isso, não dá a impressão que você já é orgulhoso? Como é que alguém pode dizer isso? Davi usou os lábios, o Espírito Santo usou os lábios de Davi para deixar esse testemunho. Usou os lábios de Davi para dizer isso. O Espírito Santo precisava usar alguém, mostrando a vida de Davi. A gente pode olhar toda a vida de Davi, e a gente pode ver que ele aprendeu a humildade. Ele aprendeu a humildade naquilo que padeceu. Então, o Salmo 131 diz isso. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi está dizendo assim, eu não estou à procura de grandes coisas para mim. O que o Senhor me deu é suficiente. Eu tenho essa suficiência em Deus. É um exercício, irmãos. O homem é humilde, uma mulher é humilde, e aí então ela passa a ser segundo o coração de Deus, ele passa a ser segundo o coração de Deus, quando ele é grato pelas coisas que ele já tem, e não fica ansioso ou murmurante, né, reclamando pelas coisas que ele ainda não tem. Ele é grato pelo que ele já tem. Apesar de ser pouco, ele sabe que é o suficiente. Ele confia no Senhor. A escassez que
que ele tem não é o suficiente para matá-lo, então ele descansa em Deus. Ele pode ter pouco, mas o coração dele crê, descansa na fidelidade de Deus, que nada te faltará, nada me faltará. Ele sabe que ele tem um pastor que cuida dele, ele sabe que ele tem um Senhor que já colocou todas as coisas necessárias, já está tudo programado, do primeiro ao último dia de vida de Davi, ou do crente, e que Deus vai trazer toda a necessidade, vai suprir todas as necessidades que nós temos, sejam físicas ou espirituais, ele vai suprir todas elas. E então a pessoa que, segundo o coração de Deus, descansa aqui como Davi, ele não deixa a sua alma, o coração dele desejar coisas além daquilo que são necessários, que são coisas grandes demais. A gente pode dizer, mas ele foi rei, ele era muito rico, né? Aqui ele está expressando o coração de Cristo. Davi está mostrando aquilo que o seu Senhor, Messias, que viria depois dele, seria assim. Ele está expressando a humildade do Senhor Jesus, que ele entendia que estar alegre, estar satisfeito, é fazer a vontade do Pai, e não ter muita comida, muita bebida, muita roupa, uma casa grande. Cristo deixou claro isso. A minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Então ele fala, Davi está refletindo aqui de uma maneira mais humana, por assim dizer, né? Ele diz, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Se você ler todo o Salmo, você vai perceber que ele fez aquietar o quê? A sua alma. Ele tem o cabresto, né, da sua alma em suas mãos e diz assim, alma, aquieta-te. Por que você está ansiosa? Aí já é outro salmo, né? Já é de Corá, não é de Davi, né? Ele fala, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim, né? Mas aí não é Davi, tá? Se não é Corá, é Asaf, mas não é Davi. É mais ou menos isso que ele faz. Ele faz a sua alma sossegar como uma criança que está desmamada, ou seja, desmamada que ela mamou bastante e agora está de barriga cheia, ela dorme, ela descansa nos braços da mãe. Assim é a minha alma para comigo. Ela descansa porque já está cheia, satisfeita. Então é um coração satisfeito, é um coração humilde. Aqui Davi mostra isso. Essa humildade é uma característica fundamental também do homem segundo o coração de Deus. Vamos avançar. Em terceiro lugar, o homem segundo o coração de Deus é fiel a Deus e ao seu povo. Ele arca com suas promessas e responsabilidades, ainda que tenha que amargar prejuízos. Ele arca com suas responsabilidades. A gente é adestrado, né, no nosso mundo, e se não for Deus transformando a gente, nós guardamos em nosso coração como se fosse o princípio de Gerson, né? Vocês não lembram de Gerson, né? Um jogador de futebol, né? Lógico, o campeão de 1970, né? Quem que vai lembrar, né, gente? Mas Gerson tinha um princípio, quando ele vendia, ele foi o primeiro propagandista do cigarro Hollywood. Vocês também não lembram dessa marca de cigarro, né? Tudo bem, mas é da Souza Cruz. E ele dizia assim, o importante é levar vantagem em tudo. Esse é o princípio de Gerson. Levar vantagem em tudo. Ou seja, você não pode perder. Eu faço as coisas só para ganhar. Eu nunca perco em tudo que eu faço. O princípio cristão não é esse. O princípio cristão é, permaneço fiel, ainda que eu perca tudo. Permaneço fiel, ainda que eu tenha prejuízo. Veja o que Davi escreve no Salmo 15. Aliás, o Salmo 15 é um dos salmos que mais os irmãos, principalmente o Dr. Hermstein Maia, ele tem um livro que ele escreveu sobre integridade. Eu não li o livro ainda, mas deve ser maravilhoso. Esse livro é baseado no Salmo 15, Salmo de Davi, deve ser espetacular. Então Davi diz que no Salmo 15, se você quiser ler em casa, leia todo ele. Ele diz
15, de 1 a 5, diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Ou seja, Davi está querendo dizer, ele primeiro faz duas perguntas retóricas, né? Ele faz assim, ele fala e depois ele vai responder. Na verdade, ele vai responder. Então, ele diz: quem vai habitar, quem vai ter condições de estar na presença do Senhor? Quem tem condições de estar na presença de Deus? Aí ele vai responder: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Está percebendo que aqui a integridade ou a vida fiel não é só... Você comprova a sua vida fiel a Deus quando você também é fiel aos homens, quando você é fiel às pessoas. Então ele fala ali, aquele onde eu parei? Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Ele não vive na companhia de pessoas que merecem reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura é com juros excessivos. Não cobra juros. Eu empresto o dinheiro para o meu irmão, mas eu não vou sacrificar, não vou esfolar o meu irmão com juros excessivos. Eu sei que ele está precisando daquele dinheiro, então eu não vou poder esfolá-lo. E nem é princípio esfolar o irmão através dos juros, né? Então ele diz, ele empresta, mas não cobra juros excessivos, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Quando você olha para esse salmo aqui, para esse trechinho, você fala assim, que bom que eu tenho referência no mundo político, né? Você tem essa referência aqui no mundo político? Você tem essa referência aqui no mundo jurídico, judiciário? Você não tem essa referência. Os homens que deveriam fazer a lei, a justiça e serem íntegros, são os mais corruptos que existem na face da terra. Eles sujam, e um dia eles vão responder diante de Deus por toda essa sujeira. Talvez a gente não vai ver isso com os nossos olhos, mas entre no descanso, porque Deus é um Deus de justiça. E isso aqui não está escrito somente para crentes, mas é uma coisa que todo homem tem a moralidade no seu coração. Ele deveria andar em justiça, mas não anda. Então, esqueça aí o que eu falei sobre política e o setor judiciário do Brasil, mas ele é fiel a Deus e ao seu povo. Esse homem está voltado para Deus, perceberam que ele quer continuar na presença de Deus, então ele vive dessa forma. Davi está buscando isso aqui. Ele está buscando ser íntegro no relacionamento que ele tem com as pessoas. Ele está buscando ser um homem que, apesar do potencial prejuízo que ele pode ter, andando de maneira reta, ele assume o prejuízo para continuar em retidão. Ele não negocia a sua integridade. Quantas vezes a gente percebe, não só em nós, mas também em outras pessoas que mudam, né, as regras do jogo no meio da partida. Por quê? Para não ter prejuízo, né? Não sei se você já teve esse problema, mas às vezes acontece em algumas empresas, o patrão te promete tanto de salário e tal, e depois de um tempo ele vai te dar um aumento, né? Vai melhorar o seu salário e tal, quando chega no tempo, cadê o salário? Não muda, não alterou, né? não aumentou meu salário, e aí você vai conversar com ele e fala, não, mas não está dando, né? Eu vou ter que mudar, eu falei, mas agora não dá para cumprir o que eu prometi, né? Ele muda a regra no meio do jogo. Aqui o íntegro não faz isso. O íntegro arca com a responsabilidade. Quantas vezes, né, as pessoas, até coisas simples, né, como tipo, a fidelidade em ter um horário, né, para você se encontrar com uma pessoa, para estar lá presente naquele horário marcado. São coisas simples, né? E às vezes a pessoa não está nem aí, corre para lá, corre para cá, depois na última hora, falta 5 minutos para o encontro, né, que eu marquei.
Aí ele sai correndo de casa, nem toma banho, né? Ainda chega meia hora atrasado. Eu não estou dizendo grandes pecados, mas são pontinhos pequenos que mostram também a falta de fidelidade daquela pessoa, né? Começa nessas pequenas coisas também. Começa a exercitar nas pequenas, que as grandes depois o Senhor vai acrescentando, né? Então é isso, ele é fiel. Quarta marca, ele vive em integridade. Mais uma vez falando de integridade, né? Queridos, integridade é o oposto na Bíblia, integridade é o oposto de hipocrisia. Quando Jesus confrontou os hipócritas da sua época, eles não eram pessoas incrédulas, eles eram judeus, religiosos, mas eram hipócritas. Integridade é expressar aquilo que está no coração para fora. É viver de forma íntegra, mas começa lá no coração. Então, integridade é diferente de hipocrisia. O oposto de hipocrisia é o oposto de corrupção. Então, o homem segundo o coração de Deus, ele não é corrupto, ele não pratica a hipocrisia. Ele é comprometido com a retidão e procura andar honestamente em todas as áreas da vida. Integridade fala de tudo. Eu não posso vender uma imagem para você de um homem bonzinho, educado, que trata bem a esposa, aqui na frente da igreja, na frente dos meus irmãos, e chegar lá em casa, eu esfolar a minha amada, né? E fazê-la como se fosse um capacho, né? Uma escrava. Isso é hipocrisia, isso é religiosidade morta, é o que Jesus condenou. Mas integridade é você ser o que você é em todos os lugares, em todas as áreas da sua vida. É você temer ao Senhor e fazer aquilo que é reto. Integridade é fazer o que é reto, buscar fazer o que é reto o tempo todo. Eu já estou dando um spoiler do final aqui que eu vou falar. Mas integridade é isso, é ser reto o tempo todo em todas as áreas da vida. Seja nos pequenos negócios como nos grandes. Seja naquilo que você acha que é simples, como naquilo que você acha que é mais complexo. Seja com a sua esposa, com seus filhos, como também na sociedade, diante da mamãe e do papai, diante da igreja, diante dos patrões, dos empregados, dos companheiros de serviço, em todas as áreas da vida. Então, ele é comprometido com a retidão e procura ter essa vida em todas as... Vamos ver o Salmo 101, outro Salmo de Davi, que eu sugiro para você, além do Salmo 15, que você possa ler ele inteirinho, tá bom? Vamos lá. Salmo 101, 3-5. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Ou seja, ele está querendo dizer, isso eu não vou engolir, eu não vou me comprometer com isso, com essas coisas que fazem a conduta desviada. A conduta desviada. Isso não vai acontecer comigo. Ele tem um compromisso com Deus. E ele intencionalmente diz, eu não vou. Eu não entro nessa. É saber dizer, não, eu não quero isso. Mesmo sozinho lá, por isso que nós somos chamados a sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Integridade é viver diante de Deus. Não é quando minha esposa está vendo, aí eu faço tudo bonitinho no celular, não pego nada escondido, né? Mas quando ela não está vendo, eu faço coisa errada ali no celular, né? Então, é viver diante de Deus em todo o tempo. Isso é integridade. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta desses que se desviam, nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Perceberam? Nada. Não quero conhecer o mal. Ao que as escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. A integridade, o homem segundo o coração de Deus, tem um alto preço a pagar. Ele vai pagar um alto preço para viver assim. Por isso, isso aqui é para cristãos corajosos. Homens e mulheres que querem o Senhor. E amam o Senhor acima de tudo. E não se comprometem com aquilo que é pecaminoso, é detestável, é impuro.
e que é conduta desviada. Ele não se compromete com isso, mas ele se compromete com Deus. Quinta marca, arrepende-se genuinamente. É uma das marcas de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele acertou sempre, porque ele nunca fez nada errado, ele foi sempre bonitinho, certinho, santinho o tempo todo? Não! Ele pecou e pecou de forma grave. Mas tinha uma marca no coração dele, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem quebrantado de coração, e ele se arrependia de fato. Veja, quando peca, ele assume ou confessa e deixa o pecado. Não só assume, não só confessa e assume, mas ele também deixa o pecado, além de buscar mudança para si e restauração do mal que causou as vítimas desse pecado que ele cometeu. Ele acha que o pecado que ele cometeu, ele tem certeza, tem convicção que o pecado que ele cometeu feriu pessoas. E agora ele vai pagar o preço para que aquilo seja desfeito, né? Ele vai pagar o preço para restaurar a pessoa que ele feriu. Isso é arrependimento. Veja em 2 Samuel 24, versículo 17. Só para contar o pano de fundo dessa história, do Samuel 24, Davi foi tentado por Satanás para fazer o censo de Israel. Um dos funcionários de confiança dele chega para ele e diz assim: ó rei, multiplique o Senhor centenas de vezes mais o teu exército, mas não faça essa loucura. Tipo assim, confie em Deus, você já tem um exército poderoso, não precisa contar para você saber que o seu exército é poderoso, isso é arrogância. Porém, diz a palavra de Deus, a palavra do rei prevaleceu. E então Joabe foi e fez todo o censo, né, de Israel, contou o exército e as pessoas que tinha dentro do reino de Israel, e aí aconteceu que Deus puniu Davi. Só que ele puniu Davi punindo as ovelhas de Davi. Davi era um pastor, um coração de pastor. E começou a ferir as pessoas de Israel, os súditos de Davi. E o que Davi faz? Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Davi chegou diante de Deus, o anjo do Senhor, e disse: Senhor, por que o Senhor está punindo eles? Eu é que fiz essa loucura. Eles são inocentes, Senhor. Caia sobre mim o sangue, o preço do meu pecado. Eu é que pequei, Senhor. Irmãos, quem tem essa coragem de fazer isso? Mas isso é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que assume a responsabilidade diante daqueles que estão sendo feridos por causa do pecado dele. E ele diz: que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Davi diz. Isso é um homem líder, com L maiúsculo, né? Isso é um homem de verdade, um homem segundo o coração de Deus, um homem íntegro. Ele assume a responsabilidade e ele compra a briga, por assim dizer. Ele paga o preço. Então é isso. Salmo 51, olha lá. Mas não só isso. Salmo 51, versículo 10. Acho que todo mundo sabe de cabeça, né? Eu sei que o Marco Aurélio sabe. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está querendo dizer assim: Senhor, eu não consigo ser um homem segundo o teu coração, mas continua a tua obra transformando a minha vida. Se o Senhor não me der um coração novo, eu vou pecar de novo contra o Senhor. Davi, quando confessa no Salmo 51, o adultério que ele cometeu com Batseba, o assassinato que ele cometeu de Urias, e ele confessa diante de Deus o pecado, e ele diz assim: Senhor, tira esse coração, transforma o meu coração, porque se o Senhor não transformar meu coração, eu vou pecar de novo. Eu sei que o meu coração é desesperadamente corrupto, por assim dizer, né? É isso que ele está querendo dizer. Se o Senhor não operar em mim, eu vou pecar de novo. Então ele tem essa dependência constante de Deus. Ele é um homem
que arrepende-se genuinamente, e não só arrependimento, mas que busca constantemente ter um novo coração, um coração renovado, um coração segundo o coração de Deus. Ele pede isso para Deus. Ele sabe que só Deus pode dar isso para ele. Não é por esforço dele, mas é por obra de Deus, do Espírito Santo nele, que ele pode ter um coração segundo o coração de Deus. Por último, ele é obediente, ele submete-se incondicionalmente a Deus. Veja, o rei Davi, aqui eu coloquei o rei Davi, ele serviu de testemunho de um homem íntegro diante de Deus por várias gerações do povo de Israel. Por vários reis que vieram depois da morte de Davi, Deus, quando colocava aquele rei naquele reino, principalmente de Judá, ele dizia: seja conforme o meu servo Davi, que guardou os meus preceitos e andou de forma correta diante de mim. Deus dava esse testemunho aos reis que vieram depois de Davi. Vamos lá, olha só, 1 Reis 11, versículo 38. Deus está dizendo para um rei que não seria um bom rei, mas ele deu essa ordem depois que Salomão desobedeceu e começou a praticar idolatria. Deus levantou outro rei para Israel. Aliás, ele levantou outro rei que seria, na divisão do reino, Jeroboão tomou posse de uma parte de Israel e Roboão ficou com Judá. Ali começa o reino dividido. Mas Deus disse assim para Jeroboão: se você ouvir tudo que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos, isso aqui significa obediência, Aqui, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez quem? Como fez Davi, meu servo. Então eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Tem uma promessa pela obediência do novo rei. Estar andando reto nos caminhos do Senhor e nos estatutos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, significa que o homem, segundo o coração de Deus, é obediente, mas não inventando moda, como fez Saul. Saul quis dar a Deus aquilo que Deus não pediu. Isso não é obediência. Obediência é: não invente moda. Se eu mandei você cuidar da sua esposa e olhar para Cristo, como Cristo ama a igreja de forma sacrificial, é assim que eu quero que você cuide da esposa, então não invente moda. Isso não significa tratar ela como um bibelô, dando tudo o que ela quer, não. Mas é você moldá-la segundo o caráter de Cristo. E vice-versa. A esposa também, segundo o coração de Deus, era auxiliadora idônea para levar o seu marido a ser mais parecido com Cristo. E não para ser um homem mimado, uma mulher mimada. Não invente moda. Obedeça como Davi obedeceu. Saul não, mas Davi obedeceu. É assim que é um homem segundo o coração de Deus. Ele ouve a palavra de Deus, ele entende os princípios de Deus e ele põe em prática os princípios de Deus de forma íntegra, de forma completa, pagando preço, às vezes tendo que deixar coisas para praticar a palavra de Deus. Esse é o homem que edifica a casa sobre a rocha, o que Jesus diz. É aquele que não só ouve a minha palavra, mas que também as pratica. Esse é o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Casa estável que Deus prometeu a Davi. Você vai ter uma casa estável quando você for obediente aos princípios de Deus. Não queira fazer mais nem menos, mas aos princípios de Deus. Vamos encerrar? Eu queria dizer para vocês, como conclusões aqui, não é? Nem todo homem íntegro é convertido. Porque às vezes você pode achar pessoas bastante honestas, bastante íntegras no mundo. E você acha. Se você procurar, você vai achar. Eu tenho alguns parentes que são assim. Homens, mulheres íntegras. Mas não são convertidos. Não é
a integridade só que faz o homem segundo o coração de Deus. Mas todo homem convertido deve ser íntegro. Todo cristão de verdade deve viver em integridade. Vocês perceberam? Há uma diferença. Nem todo íntegro é convertido, mas todo convertido precisa ser íntegro. Você prova que você é convertido quando você vive em integridade, que você é segundo o coração de Deus, por causa da sua conduta. E bem, e onde começa o poder da integridade? John MacArthur, muito querido, né? Nós perdemos esse teólogo essa semana, né? O Dr. John MacArthur, John Fullerton MacArthur Jr., ele faleceu essa semana, um mestre para nós. Nós temos vários livros dele. Ele nos ensina muita coisa. Dr. MacArthur, ele menciona que um texto base para a gente entender a integridade, ele vai mostrar que isso parte do íntimo, do coração das pessoas. Então, ele sugere, Dr. MacArthur, ele sugere esse texto aqui de Mateus 13, 44 a 46, como a base de uma pessoa que tem um coração segundo Deus, segundo o coração de Deus. Mateus 13, 44 a 46 diz assim, você quer ler comigo? Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tinha e comprou, vendendo tudo o que tinha, comprou a pérola. O que você percebe nessas duas parábolas? Aqui são duas parábolas. Primeiro, você percebe a palavra tudo o que tem. Ele vende tudo. Aqui ele está totalmente comprometido com aquilo que ele viu que tem valor. Com aquilo que ele viu que tem valor. Ele está totalmente comprometido com aquilo que Deus mostrou para ele, que é mais precioso do que qualquer outra coisa aqui na terra. Então ele vende tudo que tem. Ele está dizendo que é um comprometimento com Deus, é um compromisso que essa pessoa assume com Deus, que custa caro. Custa caro ser íntegro diante de Deus, custa caro. Principalmente para você matar o seu eu. E aqui, começa no coração, porque quando ele viu o campo, que tinha um tesouro, o segundo caso, viu uma pérola, que era valiosa, aquilo tinha valor para ele. Somente quando a gente percebe o valor em uma coisa, um grande valor, a gente abre mão de outros valores, de coisas que são preciosas, mas tem uma coisa que é mais preciosa. Então, John MacArthur explica isso aqui, olha que lindo, John MacArthur, era muito querido. E ele diz o seguinte, a integridade começa quando todo o nosso ser fluir de uma relação pessoal com Cristo, pessoal, eu e Cristo. Ou seja, ter um profundo compromisso com Deus. O coração e a alma de todo o cristianismo é a nossa relação pessoal com Cristo. Cristo, né? Cristo é a razão do nosso ser. E assim, mais valioso para nós que qualquer outra pessoa ou fato. Uma das características da integridade é a persistência em fazer o que é certo. A persistência em fazer o que é certo. Hoje eu faço o que é certo. Custou caro para mim. Prejuízo, mas eu quero continuar. E continua. E amanhã você tem uma nova proposta indecente e você diz não para ela. Custou caro, mas você continua. E depois amanhã você tem uma proposta mais indecente ainda, mas você diz não de novo para aquilo. Por quê? Porque você tem um tesouro maior.
que é Cristo. Se Cristo não for o nosso tesouro maior, nós vamos nos comprometer com as coisas desse mundo. Nós vamos nos comprometer. Então, finalizando, voltando um pouquinho aqui. Eu não coloquei, mas está aqui no papel. Somente um coração semelhante ao do Senhor Jesus, ainda que em pecadores, como Davi, como eu, como você, pode agradar a Deus, somente o coração de Cristo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir, não é? Já dei o spoiler, né? Eu quero que você cante comigo só esse trechinho de novo, por favor. Se você puder, cante comigo. Essa é a nossa oração final desse culto. Vamos pedir isso para Deus? Você lembra disso? A gente cantou agora há pouco? Vamos lá? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.